Primeiro ele diz para nós regozijar sempre. Depois ele diz para nós orarmos sem cessar. A oração é um diálogo do servo para com seu Senhor. Aquele que ora, ele tem vitória. Aquele que ora, ele é um vencedor. O crente que ora pode ter certeza que tempestade, nem temporal, nem furacão consegue derrubar ele. Porque assim como disse o missionário agora há pouco, o crente que ora, ele tem o seu pé firme sobre a rocha. E se ele tem o seu pé firme sobre a rocha, pode ter certeza que o vento não levará ele, porque quem fez o vento é o Senhor dele. Então o crente que ora pode ter a convicção, certeza, que ele tem intimidade com Deus. E se ele tem intimidade com Deus, pode ter certeza de que quando ele falar, quando ele se expressar diante do Senhor, Deus ele vai ouvir e vai honrar a palavra, a oração, a súplica dele. Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que alguns exemplos de vida por intermédio da oração vem nos mostrar. Por intermédio da Bíblia, nós vamos ver que grandes homens de Deus, como Moisés, como Noé, como Daniel, como Ana, nós vamos ver que grandes homens e mulheres de Deus tiveram vitória por intermédio da oração. Aquele que ora, ele sabe que ele vai ter vitória. Aquele que ora, ele sabe que ele vai ter dificuldade, mas também ele sabe que a vitória irá chegar. Então, se o homem e a mulher está em oração, ele sabe que ele vai passar por momentos tenebrosos, mas também ele sabe que ele vai ter vitória, ela vai ter vitória. Então entenda, quando nós vamos olhar para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos ver logo de primeira Moisés conversando com Deus face a face. E quando ele conversa com Deus face a face, Deus vai falar para ele: Moisés, eu te levantei para te enviar até o Egito, e ali tu vai tirar o meu povo dali do Egito. Aí ele vai dizer: Senhor, e se eu chegar até ali no Egito e Faraó olhar para mim e me perguntar quem te enviou aqui, eu tenho que falar alguma coisa para ele, porque se eu não falar nada, ele pode até tentar contra a minha vida. E ele vai dizer para Moisés assim: olha, quando ele te perguntar, diz para ele que o eu sou te enviou até ele para libertar o meu povo de lá da escravidão. Nós vamos ver que quando Moisés vai até Faraó, e quando ele começa a falar isso a respeito do que Deus tinha mandado ele ir até lá, ele disse: olha, eu vim até aqui, eu não vim porque eu quis vir, eu vim porque me mandaram vir até aqui. E se eu vim até aqui, eu vim fazer algo que me mandaram fazer. E nós vamos ver que quando ele fala isso, o próprio Faraó vai dizer: quem te enviou até aqui? Aí ele vai dizer: o eu sou me enviou até aqui para eu libertar o povo dele, e eu só saio daqui quando o povo dele for comigo. Mas ele foi lá porque ele estava por baixo de oração. Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada, eu não vou me demorar muito, porque nós já ouvimos demais palavra hoje. Mas palavra não é que nem um alimento terreno, se nós comermos demais, causa enjoo, e nós acabamos até mesmo a baldear. A palavra, quanto mais palavra, mais fortalecimento. Então nós vamos falar um pouco mais a respeito da palavra, mas não vou me demorar muito para não fadigar a sua vida. Entenda uma coisa, que comigo, por intermédio da palavra de Deus, o
segundo homem a qual nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada que estava coberto de oração, Daniel. Daniel capítulo 6, verso 10 em diante, nós vamos ver que é lançado um decreto. O rei lança um decreto. O rei lança esse decreto, e quando o rei lança esse decreto, o que acontece? Daniel sabe do decreto, e Daniel entra no seu quarto, se prostra diante do Senhor e começa a orar. Bem no quarto de Daniel, a Bíblia diz que tem uma janela de frente para Jerusalém. Então quando ele olha ali para Jerusalém, ele ora, intercede, pede para Deus em oração, apresentando a sua terra natal. E quando ele pede em oração, alguém passa e vê Daniel orando. Se alguém fosse pego orando, fazendo algo assim parecido, iria ser condenado à morte, iria ser jogado à cova dos leões. Preste bem atenção numa coisa, nós vamos ver que Daniel, quando ele recebe essa notícia, ele não se tranca no seu quarto para chorar com desespero, com medo. Ele se tranca no seu quarto para orar ao Deus Todo-Poderoso. Nos dias de hoje, quando um crente recebe uma ameaça, ele corre para seu quarto para chorar, se esquece até de Deus, mas ele se tranca no seu quarto para pedir misericórdia, dizendo: eu não quero morrer, eu tenho medo de morrer, eu não quero morrer. Quantas coisas boas vou perder pela vida, e se eu morrer hoje? Não para analisar que o que tem esperando ele é melhor do que as coisas da terra. Nós vamos ver outro homem por baixo da oração, por dentro da Bíblia Sagrada, Estevão, o jovem Estevão. Preste atenção, o jovem Estevão, por ele ser fiel, por ele ter fidelidade diante de Deus, ele passa por uma certa situação, por ele chegar diante dos magistrados, por ele chegar diante dos sumos sacerdotes, por ele chegar ali e dizer para eles: olha, vocês mataram os nossos antepassados, vocês são adúlteros, vocês são prostitutos. Por ele chegar e expressar desse jeito, falar o que Deus tinha mandado ele falar, nós vamos ver que ele é preso. E quando ele é preso, ele é levado para fora da cidade. E quando ele é levado para fora da cidade, a Bíblia diz que ele tem um foco, e o foco dele é o céu. E quando ele olha para o céu, ele vai ver os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, ele contempla o trono de Deus. E quando ele contempla o trono, ele vê Deus sentado no trono. E quando ele vê Deus sentado no trono, ele vai ver Jesus à destra do Todo-Poderoso. E ele vai começar a dizer: eis que eu vejo os céus abertos e vejo Jesus à destra do Deus Todo-Poderoso. Naquele momento, quando ele fala essas palavras, os sumos sacerdotes, os magistrados tampam seus ouvidos, não aguentam ouvir as palavras de Estevão e começam a apedrejar Estevão. E quando eles começam a apedrejar, Estevão diz para o Senhor: Senhor, não penalize ele por causa desse pecado, por causa deste ato, não penalize eles. Mas Estevão naquele momento estava fazendo uma oração, pedindo perdão para Deus, a maior oração feita dentro da Bíblia Sagrada. Eu e você vamos encontrar, não é a oração de Moisés, a maior oração feita dentro da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar, não é a oração feita por Daniel, a maior oração encontrada dentro da Bíblia Sagrada não é a oração feita por Noé, a maior oração dentro da Bíblia Sagrada não é a oração feita pelos apóstolos, não, a maior oração dentro da Bíblia Sagrada nós vamos encontrar é quando Jesus estava crucificado na cruz, ele olhando para o céu diz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Essa foi a maior oração feita dentro da Bíblia Sagrada. Dentro da Bíblia encontramos Josué orando e o sol parando. Dentro da Bíblia Sagrada encontramos Elias orando a Deus e passando 3 anos e meio sem chover. Dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos profeta orando e o milagre acontecendo. Mas a maior oração feita em toda a Bíblia Sagrada foi essa: Jesus
Cristo crucificado em cima do Calvário, lá no Gólgota, olhando para a multidão e dizendo: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. A maior oração. Nos dias de hoje nós oramos um pouquinho e achamos que oramos muito. Orar sem sentir dor é fácil, mas orar